Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos tratar aqui de um texto muito falado e com certeza muito importante, que é a história do jovem rico, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E pondo-se Jesus no caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então você vê que a primeira coisa que o autor Marcos quer deixar claro é essa atitude dele de correr até Jesus, se ajoelhar e reconhecer quem é Jesus. Você vê aqui no livro de Marcos que não foram poucas as pessoas que entendem quem é Jesus. Jesus é simplesmente o Messias, o Deus vivo na terra. E aqui é claro que aqui é claro que o jovem rico também faz esse reconhecimento. E ele começa saudando Jesus, provavelmente da mesma forma que todos os fariseus eram saudados. O fariseu era uma parte importante do povo judeu, onde tinha muito conhecimento da palavra de Deus e eles eram muito bem considerados. Tinham influência política e uma influência social gigantesca. E eles adoravam ser reconhecidos, né? Tem até uma passagem lá que Jesus fala sobre isso, né? O quanto eles gostam de ser reconhecidos, ser valorizado. Então aqui o jovem reconhece Jesus como Deus e faz esse cumprimento que provavelmente ele já fazia e outros tantos fazia, que é bajular os fariseus. E ele diz: bom mestre. E ele faz a pergunta que muitas vezes é a minha pergunta e a sua pergunta, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Quem não quer a vida eterna, né? Quem não quer estar eternamente na presença desse Deus bondoso? Então, quando ele fala assim, bom mestre, mas bom mestre? Por que me chamas de bom? É interessante quando Jesus ele fala isso, porque, de fato, ele quer trazer aqui a consciência de que só existe uma pessoa boa, que é Deus. Então, tem uma passagem que Jesus fala assim que vós sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Então, de fato, Jesus ele quer deixar claro, e o que Jesus fala aqui, ele é o que a Bíblia toda vai falar, que Deus é bom. E isso você não pode perder de vista. Deus é bom. Deus é rico em misericórdia. Ele é amoroso. E essa é a briga do diabo, essa é a briga de todos aqueles que são influenciados pelo maligno, que é não reconhecer a bondade de Deus. Ah, mas se Deus fosse bom, você estaria trabalhando. Se Deus fosse bom, você estaria casado. Se Deus fosse bom, você estaria na sua casa. Deus não é o dono do ouro e da prata. Se Deus fosse bom, Ele te pagava suas dívidas, Ele te dava dinheiro. Que bondade é essa? É o que você não cansa de ouvir por aí. As pessoas elas estão sempre questionando essa bondade de Deus, e Jesus aqui quer destacar ela. Sabe quem é bom? É só Deus. Então esse cumprimento que você está me dando aqui, e o cumprimento que você faz com todos os fariseus, ele não tem sentido, porque o homem não é bom. Bom é Deus. E quando você vai destrinchando a palavra, você descobre que toda bondade que eu faço, que você faz, ela vem do Altíssimo. Ela vem do Altíssimo. Então, esse aqui é o que Jesus quer colocar na cabeça dele, que Marcos faz questão de narrar, e todos os outros evangelistas vão colocar isso também, que Deus é bom. Deus é muito bom. Não perca isso de vista. Deus é bom. Fala assim, nossa, meu tio é bom, ele pode me ajudar. O prefeito aqui da minha cidade é bom, ele pode me ajudar. Os vereadores da minha cidade aqui são bons, eles podem me ajudar. O meu vizinho é bom, ele pode me ajudar. O meu patrão é bom, ele pode me ajudar. Mas sabe quem é bom, irmãos? Bom é Deus. Esse sim é bom. Esse sim ajuda. Dalila! Não morde, Dalila. Vem cá, vem. Vem cá. Tá vendo o tamanho dela? Olha o tamanho dela aqui. Vem cá, Dalila, vem. Vem cá. Olha como ela tá gigante. Nossa. Então, voltando ao nosso ponto aqui. Então, ele fala, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus diz que você não sabe os mandamentos? Cumpra-os. Então, e aqui eu quero chamar a sua atenção também. Ele deixa claro para aquele jovem rico de que ele deve seguir, ele deve fazer aquilo que já foi anunciado, aquilo que já está escrito. Segue os mandamentos. E respondeu-lhe Jesus:
Por que me chamas bons? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Então, Jesus falou, os mandamentos estão aí. Então, presta atenção, irmão, isso aqui é muito importante. Você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Sabe, nós somos cristãos, nós sabemos que nós não roubamos, nós cumprimos com as nossas obrigações, cumprimos com os contratos, aquilo que eu falo eu cumpro. A gente já sabe o que tem que fazer. Quando Deus acha graça de querer fazer algo mais, de levar você para uma situação, operar na sua vida, o que Deus faz? Ele fala uma palavra, ele te visita com poder e grande glória, ou ele faz aquilo que ele mais costuma fazer, que é mover as circunstâncias para que você mude a tua direção. Mas se Deus não está fazendo isso, você fala assim, nossa, eu queria uma direção de Deus. Não, a direção já está aí, é fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. É o que ele fala, você não sabe os mandamentos? Faça, cumpra-os. E tem muita coisa que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso, sabe, que venha um anjo me falar. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sou cristão, sei que eu tenho que obedecer às leis, eu tenho que fazer aquilo que é correto, buscar sempre o bom caminho, rejeitar tudo aquilo que é muito, as facilidades. Então, você já sabe o que tem que fazer, faça. É o que Jesus está dizendo, você já sabe o que tem que fazer. E aí, Jesus ele vai citar os mandamentos. E ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então Jesus ele citou aqui vários, mas não citou todos. Mas ele citou vários mandamentos que provavelmente aquele jovem estava cumprindo, tanto que ele diz. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, ele falou, eu tenho feito isso aí. Mas Jesus aqui, ele não cita o primeiro mandamento e nem o último mandamento. O primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. E o último mandamento, o 10º mandamento, não cobiçarás. Porque esse é o ponto que ele está falando aqui. Ele está cobiçando e ele colocando o dinheiro como se fosse o seu próprio Deus, que muitos fazem isso. E a narrativa continua. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus fitando o amor. Isso aqui também eu acho muito forte. Eu acho muito forte isso aqui, porque aqui é o segredo de todo bom relacionamento. Está nisso aqui que Jesus vai falar agora. Então Jesus... Por que Jesus o amou? Primeiro porque ele estava cumprindo os mandamentos. Provavelmente a riqueza bateu na porta dele justamente porque ele estava cumprindo os mandamentos. No livro de Êxodo, quando fala que Jesus fala sobre o 4º mandamento, que é honra o teu pai e tua mãe, diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e te multiplique os dias na terra. Me fale uma pessoa que é um bom filho, que ele não vive essas duas promessas, que tudo vai bem, as coisas começam a dar certo. A pessoa ela pode não ficar rica, mas que ela entra numa estabilidade, ela entra. Todo bom filho entra numa estabilidade. É uma promessa. E agora eu queria que você pensasse aí nos bons filhos que vem à sua cabeça, qual que está indo mal na vida? Dificilmente. Dificilmente. Ele pode encontrar uma baixa estabilidade, mas encontra estabilidade. Por quê? Porque é uma promessa. É uma promessa. Deus faz essa promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e que se multiplique os seus dias na terra. Você sabe qual que é o mais interessante? É que enquanto teu pai for vivo, você pode honrar ele. Talvez você fale assim, nossa, eu nunca honrei meus pais, de fato as coisas não estão andando tão bem na minha vida, mas se seu pai e sua mãe estão vivos, começa a honrar eles agora. A gente tem que honrar pai e mãe enquanto eles estão vivos. Honra pai e mãe, tudo te vai bem e vai se multiplicar os seus dias na terra. É uma promessa e pode ser que ele está rico justamente por causa disso, porque está cumprindo os mandamentos. E Jesus o ama, porque Jesus ama quando você procura fazer aquilo que é certo. Está tentando fazer aquilo que é correto? Eu estou meio perdido, eu não sei, eu não sei que rumo tomar, que direção tomar. Bem, uma coisa você sabe os mandamentos, cumpra-os. Já é um bom começo. É como eu falei, se no futuro Deus quiser fazer alguma coisa, te direcionar para algum lado, pode ter certeza que ele vai agir na sua vida nesse sentido. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, que eu acho muito forte, é esse aqui, ó. E Jesus fitando o amor.
fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então, você vê, Jesus amou aquele jovem que cumpriu os mandamentos. Jesus amou ele. Só que mesmo amando, Jesus ele cobrou amor dele também. Então Jesus o amou, mas ele falou assim: ótimo, eu te amo, mas eu preciso que você também me ame. Como é que você vai provar esse amor? E eu quero que você entenda que Jesus ele fala isso para o jovem rico. Ele não falou, por exemplo, isso para os discípulos. E esse tipo de situação aqui já aconteceu em outros textos da Bíblia, como, por exemplo, quando Deus ele pede o filho de Abraão, o único filho que Deus tinha dado, e de repente agora ele pede. Sempre tem momentos na nossa vida que Deus nos confronta com aquilo que a gente mais ama. Por quê? Porque Deus ama, mas ele cobra amor também. Eu te amo, mas eu preciso que você me ame também. Isso aqui é o segredo dos relacionamentos, irmão. É você dar, mas está disposto também a receber. É uma via de mão dupla. Se eu estou me dando 100% no relacionamento, a pessoa também tem que dar 100% no relacionamento. Não, fulano não quer muito, ele está meio na dúvida, né? Me ama mais ou menos. Então não se preocupa, porque o meu amor serve para mim e serve para você. Isso é loucura. O que Jesus está ensinando aqui é que eu te amo, mas você também tem que provar teu amor. Você quer ter bons relacionamentos? É isso. Ah, eu amo fulano de tal, mas ele não te ama do mesmo modo que você ama ele, a pessoa não está retribuindo esse amor na mesma medida. Faça igual Jesus. Não quer me amar do mesmo jeito que eu estou te amando? Pode ir embora. Porque foi o que o jovem faz, o jovem pega e vai embora. Então, Jesus deixa muito claro: eu amo você, mas você vai ter que aprender a me amar da mesma intensidade. Aí funciona o relacionamento. Esse negócio, porque, irmão, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você diz: eu amo fulano de tal, você começa a se relacionar com essa pessoa, e essa pessoa, ela não te ama da mesma medida, você pode ter certeza, uma hora ela vai amar outro. Ela vai amar outra pessoa. Ela vai dedicar esse coração dela para outra pessoa. Se o coração dela está livre, qualquer momento outra pessoa vai preencher. Jesus deixou claro: eu amo você, mas você vai ter que me amar na mesma medida. Se não me amar na mesma medida, vai embora. Tchau. Era isso que você deveria fazer. Pessoas que não te amam na mesma medida, você deveria deixar elas embora. Deixa ela embora. Sabe por quê, irmão? Um dia a mais com a pessoa errada é menos um dia com a pessoa certa. A pessoa não está te retribuindo na mesma medida, ela não está na mesma intensidade, ela não tem os mesmos sentimentos que você. Vai embora. Vai embora, deixa embora, porque a pessoa certa sempre aparece para te oferecer na mesma medida aquilo que você está oferecendo. Então aqui eu acho um ensinamento fortíssimo. Jesus, ele ama, mas ele cobra amor. Faça a mesma coisa nos seus relacionamentos, sabe? Não fica pedindo migalha, não fica vivendo de migalhas, de sentimentos dos outros, não, sabe? Se essa pessoa ela não tem intensidade e amor por você, vai aparecer a certa, que vai se dedicar a você da mesma forma que você se dedica a essa pessoa. Então esse ensinamento eu acho preciosíssimo. Jesus ama, mas ele também cobra amor. E aí ele diz, e Jesus fitando o amor e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de tantas propriedades. Você vê que a história começa dizendo que ele era jovem e rico. É difícil você achar jovens ricos. A maioria dos jovens que são ricos, a riqueza não provém dele, a riqueza provém do pai, da mãe, ou da uma herança. Mas existem jovens ricos, e é uma coisa que todo mundo quer, né? Quem não quer ser jovem, na força da juventude, e ter riqueza? Mas Jesus cobrou isso dele. Cobrou, não é porque ele queria que o rapaz ficasse pobre, até porque, seja lá o que ele fez para adquirir essa riqueza, se ele vendesse tudo, colocasse tudo na mão de uma pessoa, eu vou dar para o pobre, eu vou dar tudo que eu tenho para o pobre. A mentalidade dele, a ciência de como fazer as coisas, está com ele, ele reconstrói de novo. Tira tudo de um cara rico, e ele vai lá e reconstrói de novo.
Porque ele tem, o segredo da riqueza dele está na cabeça. Ele não herdou isso, é da inteligência dele. Então, Jesus queria que não é que ele ficasse pobre, nem que... É porque Jesus faz questão de citar os mandamentos, mas não cita nem o primeiro nem o último, porque é justamente nisso que ele está faltando. Ele não cumpriu nem o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui fala que ele sai indignado e triste. Essa palavra grega que está aqui, fala dessa tristeza, é a mesma usada para Jesus quando Deus vira as costas para Jesus quando ele está na cruz. Jesus também ficou entristecido, é a mesma palavra. Por quê? Porque assim como Jesus ficou triste por causa do seu Deus, esse jovem aqui ficou triste para não perder o seu Deus, que é o dinheiro. E aqui eu acho interessante que ele fala, ele porém contrariado. Por que ele ficou contrariado? Porque ele entendeu bem. Ele compreendeu bem. Não é uma coisa que ele ficou sem entender. É uma coisa que ele compreendeu bem. Ele entendeu o que Jesus quis dizer. Ele compreendeu que o problema dele é que ele não estava amando a Deus. E por isso que ele sai contrariado. Ele sai contrariado porque ele compreendeu. Se ele não tivesse compreendido, talvez teria tido outra reação. Em dados momentos da nossa vida, dependendo da forma que a gente caminha, as nossas respostas que a gente dá a Deus, muitas vezes nós chegamos nesse ponto aqui, onde Deus acha graça de nos cobrar certas coisas. Nos cobrar coisas que para nós é tão preciosas, mas isso prova o meu amor a Deus. Isso é que demonstra o quanto que eu amo a Deus. Porque, lembre-se, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos aqui, o objetivo de Deus é fazer você parecido com Cristo. Cristo amava a Deus. E todos os caminhos, tudo aquilo que Deus permite que aconteça na sua vida é para moldar você, para você se parecer com Cristo. Para que você aprenda a amar a Deus. Faça isso agora. Faça isso hoje. Eu quero encerrar dizendo uma coisa que eu acho interessante. No versículo 23, eu vou falar isso aqui e vou encerrar. Então Jesus, olhando ao redor, diz aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu em dizer, filho, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodamente maravilhados. Então, ele termina dizendo essa palavra que é tão difícil os ricos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque normalmente a pessoa coloca a sua confiança em Deus. Tudo aquilo que Deus oferece, o dinheiro também tenta oferecer. Segurança, paz, alegria. Tem muitas pessoas que têm a ilusão de que o dinheiro traz felicidade e de que, na verdade, a felicidade vem através do dinheiro. Tem pessoas que ainda não cresceram, entenderam que isso é uma fantasia. É uma fantasia. A verdade é que Deus nos abençoa com dinheiro, mas o problema é, o dinheiro é teu ou você é do dinheiro? Esse é o problema. Quando você é do dinheiro, então logo o dinheiro é o seu Deus. Ele fala, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar por uma agulha. Eu sei que algumas pessoas falam, né, que naquela época, nos muros, tinha uns buracos, aqueles buracos eram chamados de agulha. Beleza. Só que naquela época, na época de Cristo, existia a agulha, de fato. Então, eu acredito que ele está falando da agulha mesmo, ele está falando do camelo mesmo. E que é realmente muito difícil porque as pessoas elas confiam demais nas riquezas, mais do que a Deus. Só que Jesus termina dizendo que, eu não terminei de ler o texto, porque eu já quero encerrar, os discípulos eles ficam maravilhados, eles ficam espantados com essa afirmação de Jesus e pensam, olha, mas quem vai se salvar? Porque todo mundo quer riqueza, todo mundo quer estabilidade, todo mundo quer formas e meios de sobreviver. E para isso você precisa de dinheiro. O que Jesus diz? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu quero encerrar dizendo, irmão, Deus é bom. Jesus fala assim, bom é só Deus. Deus é que dá riqueza, Deus é que dá prosperidade, é Deus que abençoa, é Deus que supre, é Deus que paga a dívida. Tudo que você faz até aqui, quem você é, aonde você chegou, é só por causa da misericórdia de Deus. Não sei quem é você. E até aqui, o que você conquistou, o que você tem, é porque Deus achou graça. Deus te deu saúde, inteligência, sabedoria, abriu portas, te direcionou. Tudo que você tem é por causa de Deus. Você fala, mas eu não tenho nada. Honra o teu pai e tua mãe. Cumpra os mandamentos.
Os mandamentos não para você ser salvo, porque a gente é salvo pela graça de Deus, mas porque eu sou salvo, eu cumpro os mandamentos. Eu agradeço a Deus cumprindo os mandamentos, fazendo aquilo que é certo. No tempo correto, Deus vai direcionar a sua vida. Até lá, o que eu tenho que fazer? Faça aquilo que é correto, aquilo que todo cristão sabe que tem que fazer. Recusa todo mal, todo caminho perverso, todo caminho que leva você a ter lucros que não são honestos. Fuja de tudo aquilo que é errado. Faz aquilo que é certo. E Deus, que acha graça de abençoar tantas pessoas, vai achar graça de abençoar a sua vida e vai te dar estabilidade. Amém? Meu amado, fica na paz e na graça. Que Deus te abençoe sempre.